Mais um episódio iniciando aqui do Conexão Atípica. Esse podcast que tem um nome que já diz muito, né? Conectar, ligar, aproximar, fazer entender, compreender, é isso. E é isso que a gente quer. Nós queremos aqui, através de pessoas interessantes como essa mãe que está aqui, a Marta, levar para vocês o máximo de informações desse universo PCD. De uma forma clara, realista e não banal, ok? Eu sou Milva Campos, eu estou de vestido, essa é a minha autodescrição, ok? Estou aprendendo. É um vestido longo, de algodão, cinza, eu estou com echarpe bordô, eu tenho tintura no cabelo, sou loira e tenho 1,72 m. Marta, sua autodescrição. Eu sou Marta Fernandes dos Santos, meu nome. Eu tenho 53 anos, sou mãe da Maria Eduarda, de 12 anos. Estou vestindo uma blusa de malha preta e uma calça preta com branco. Marta tem 1 m e quanto? Eu tenho 1,53 m e não precisa falar o quilo, né? Não, ela não quer falar o quilo, não precisa. Mas vamos lá, Marta. E tenho cabelos grisalhos. E esses grisalhos é por opção? Natural. Natural, mas tá bonito. Você é uma mulher gata. É claro que a gente não podia iniciar, né? A gente não poderia deixar de separar o mês de maio para deixar que elas viessem, né, dizer para nós como é trilhar esse caminho de uma mãe atípica. Então, esse mês é destinado às mães atípicas. Claro que com toda a propriedade e justamente, né? Vamos lá, Marta. Você é mãe da Maria Eduarda, que tem 12 anos. Ela tem déficit intelectual e autismo. Para quem não entende absolutamente nada sobre isso, o que é o déficit intelectual? Então, a Maria Eduarda, ela tem mente de bebê. Mente de bebê. Ela não tem o entendimento das coisas. Ela tem 12 anos de idade, a mente dela deve estar agora beirando 1 ano e meio. Ela está descobrindo as coisas. Porque a gente, eu, você, todo mundo, a gente nasceu pequenininho e não sabia nada. E ela ainda não sabe nada. Ela já anda, mas a mente dela não acompanha uma criança de 12 anos. Então ela é totalmente dependente de você. Totalmente dependente de um ser humano. Não Para de tudo. mim, não tudo. necessariamente de mim. Para de mim, porque eu moro com ela, eu sou a mãe, mas para tudo. Ela não come sozinha, ela não se veste, ela não toma banho, ela não troca roupa. E a partir de que momento você começou a identificar essa deficiência, né? Ou porque você falou que ela também ela faz parte do espectro autista, né? Então, que deve ser aí um desafio ainda maior. O que muda? Porque além dela ser uma criança, que como você diz, é um bebê, o fato dela ser autista atenua o quê? Então, ela quando era pequena, com 4 meses, ela não sustentava o pescoço. E aí eu fui descobrir o que era uma criança com hipotonia. 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 Ela ficou 1 ano no fundão tratando a hipotonia. É aquela pessoa que não tem a sustentação do membro. E eu dizia para a médica, não é o caso de fazer um exame até da coluna, porque pode ser um outro a menos ou a mais. Eu não fiz medicina. E ela, não, é normal, é normal. Aí deu 7 meses, mesmo com almofada, ela sempre se jogava. Ela não se sustentava sentada. Né? E eu achava estranho também que ela sempre brincava muito com a bonequinha sozinha e ficava puxando o cabelo da boneca de lã. E uma vez uma amiga minha falou para mim, ela mesmo sem a boneca, ela esticou o cabelo como se tivesse. Ela né? repetiu ela o repetiu movimento. A cena do cabelo de lã como se tivesse o cabelo de lã na mão dela e não tinha. Né? Ela memorizou, eu acho. Né? E aí foi quando eu comecei a cogitar para o médico que ela deveria ser autista, porque 12 anos atrás o autismo não era considerado especial. O SARA não tratava as crianças autistas, não era considerado criança especial, o autismo estava chegando de uma forma bem lenta no Brasil. Então eles só conheciam até então o Down? Conhecia E mais os Down e todas as outras deficiências. Tipo deficiência visual. Já se ouvia falar de autismo, mas as crianças Sim. autistas, esse símbolo que agora tem em todos os lugares, que é um laço colorido, né? Não era visto em qualquer lugar. E aí, quando o canabidiol não era falado, nada disso era falado aqui. Aí, quando o autismo veio muito do exterior, né? Mas já existiam crianças naquela época. Eu me lembro que há uns
eu tinha um contato fazia um trabalho social dentro de uma paróquia e tinha um determinado grupo que se dedicava a crianças com necessidades específicas. E lá tinham algumas crianças que não se conectavam com outras. 10 anos atrás já se falava, mas existia sim um temor muito grande, um mito muito grande, acho que assim, um estereótipo em que você não podia se aproximar da criança. A gente tinha medo, porque achava que eles iam nos agredir, porque a desinformação era total, Era total. né? Você acha que isso mudou hoje? Mudou bastante. Ainda tem muita coisa para mudar, mas mudou bastante. E o que você acha que tem para mudar? Mudou porque agora foi inventado o cordão de girassol. Aí foi, né, colocado para as pessoas o que significa cordão de girassol. Então vamos lá, vamos explicar porque eu também não sei são e a gente vai aprender junto. São as múltiplas deficiências que são mostradas através do cordão. Até para viajar de avião, de ônibus, de locais que as pessoas pensam que só o Down aparece como deficiente, só o surdo ou só o cego que tem a bengala. Coisas que mostram que as pessoas têm alguma deficiência. Porque é visível, mas é concreto. É visível, é concreto. Mas o déficit intelectual está dentro, a falta de entendimento está dentro do cérebro. Sim. Não tem como colocar para fora. É a falta de entendimento que gera a falta de entender que as coisas, o sinal vermelho, as cores, as coisas simples e básicas da vida, né? E aí o cordão de girassol foi criado, não sei por quem, isso aí eu não sei. E aí ele mostra que existem várias deficiências ocultas. E que algumas não são nem um pouco visíveis, porque existem crianças que, se você olhar, você não vê absolutamente nenhuma diferença. A minha filha não tem deficiência nenhuma visual. E ela tem 12 anos lindo, e já deve ser uma menina totalmente grande, desenvolvida, está virando uma moça, né? O corpo dela vai crescer, ela está crescendo, ela está com 1,45 m, 45 quilos, já usa sutiã. E você... E desculpa ter te interrompido. Você teve dificuldade de laudar a Maria Eduarda? Laudar sempre foi a parte mais difícil, porque no fundão uma fisiatra colocou ela como déficit intelectual só. Tá. Né? Antigo demente, né? Ele botou déficit para ficar mais bonitinho. Mas é uma demência, né? E aí eu comecei a entender que ela era especial, mas já sabia porque ela era diferente das outras crianças, né? Lá com 4 meses que não sustentava o pescoço. As crianças já nascem com o olho aberto, bem esperto, né? Só falta falar, né? E ela também não chorava, ela nasceu, não chorava, ela miava. Ela era diferente. E ela não chorava? Não. Na maternidade ela não chorava. Tá. E a outra coisa que eu quero saber, você disse que não, aí eu fiz a pergunta do laudo. Se você teve dificuldade. A dificuldade porque você achava que havia um desconhecimento. As pessoas não tinham conhecimento dessas diferentes... a gente chama de patologia? Seria patologia. Pode chamar de patologia? Eu estou aprendendo, então eu preciso perguntar para vocês que sabem, eu não me sinto no direito disso, né? E hoje você acha que esses laudos eles são feitos de forma responsável? Eles estão conseguindo efetivamente identificar e separar essas crianças? Sim, da forma adequada? As pessoas estão, no caso, estudando mais, se aprofundando mais, pesquisando mais. A minha filha está sendo pesquisada desde 2014 no SARA. Sara Kubitschek. Sara Kubitschek, é o no hospital. Abelardo Bueno, na Tá. Barra. E ela já tirou sangue de N situações, já fez todos os exames dela dá tudo normal. Você falou que acha que teve alguma relação com o parto dela, por ela, de repente, ter tido um parto dificultoso. Sim. Você disse que ela nasceu roxinha. Sim. E isso pode ter alterado alguma coisa. Sim. Você teve algum tipo de confronto antes do parto? Ou foi um parto com uma gravidez normal e ali naquele momento... Não foi uma gravidez normal, não porque foi. o pai dela não é uma pessoa normal. Sim. E aí gerou vários conflitos. Eu passei uma gravidez bem complicada. E eu morava em Vila Velha, como ela nasceu em Vila Velha, era capixaba, e minha família toda é carioca, né? E eu me sentia muito só, né? Muito triste. Mas, enfim, ela passou da hora de nascer. E aí ela já estava em sofrimento fetal. Eu escutava os médicos conversarem. Era um homem e uma mulher. Foi cesárea. Eu tive ela com 40 anos.
E eu escutava eles falarem, mas eles conversavam muito em termos técnicos. E aí você não consegue entender direito. E foi quando ela saiu, ela demorou a sair. E você acha que eles demoraram? A minha bolsa não rompeu. Teve todo um processo. Então, cheguei no hospital, comecei a passar mal de madrugada, no dia 2. Ela nasceu no dia 3 de maio, que é amanhã. No caso, é amanhã. Aniversário dela. Faz 13 amanhã? Ela faz 13? 13 amanhã. 13 anos. E nasceu 2 e pouca da tarde. Eu comecei a passar mal. De madrugada. De madrugada era 1 e pouca da manhã. Né? E então, você quis ficar tentando normal ou eles que não? Eles é o hospital público que falava assim. E aí, quando ele fica fazendo aqueles exames, aqueles testes, eu falei, até quanto que tem que ter dilatação? Você tô com 5, até onde que vai? Ele 10. Eu falei, mas eu tô na metade do caminho. O senhor vai esperar mais o quê? Porque aí fica com falta de oxigenação no cérebro. Não, e a gente fica em procedimento de sofrimento, né? Você e a criança. Aí foi o que aconteceu. Quando foi mesmo realizada a cirurgia, ela já estava entrando em sofrimento. E você acha que, de repente, essa quantidade de crianças autistas também pode estar relacionada a isso, a uma negligência, mediante a um atendimento precário, que a gente sabe que o serviço público é um pouco complicado, né? Até por uma demanda enorme, nasce muita criança, né? As pessoas não têm recurso, né? Então a gente tem uma realidade que só cresce e, às vezes, o Estado nem o município consegue dar conta disso tudo, um contingente médico pequeno, e aí pode acabar, porque tem muita criança nascendo mas dentro desse espectro autista. Mas parte do autismo é mais o estresse, é a vida que está se levando, a alimentação. É todo um conjunto que está sendo, entendeu? Que eu acho que junta e está sendo... Foi feito um estudo nos Estados Unidos que de 12 crianças, 10 nascerão autistas. De 12, 10 nascerão autistas. Então você acha que estresse, alimentação, tudo isso está fazendo com que as crianças nasçam autistas. Tá, você me falou que a Maria Eduarda, ela usa canabidiol. Usa. E como foi isso para você? O que você pode me falar dessa tua experiência? Porque é uma coisa nova e a gente até pode chamar algum especialista posteriormente para falar do uso do canabidiol e dos resultados que o canabidiol tem trazido para as crianças, né? Que eu sei que para epilepsia, por exemplo, eu já li em alguns lugares que tem um efeito bárbaro para Alzheimer. E como é que é para a Maria Eduarda? Então, ela hoje, né, depois vai fazer agora em junho 2 anos que ela está tomando canabidiol por dia, todos os dias. Ela teve um resultado, assim, notório. Todo mundo que conhece a minha filha, né, já viu que ela tem um pouco mais de concentração. Ela está mais calma, mais tranquila, né? Eu chamo, ela vem. Assim, ela não tem ainda o entendimento normal de uma criança de 12 anos. Ela interage de alguma forma? Pouco. Com você? Comigo, muito. A gente troca muito olhares. É isso que eu ia falar. Você falou que existem várias formas de comunicação, comunicações indiretas também, não é? Como é que é essa comunicação? Que às vezes os pais que estão nos vendo acham que nunca vão conseguir se comunicar com seus filhos porque eles não verbalizam. Mas não existe apenas a palavra como recurso de comunicação. Aí você falou, como é que você se comunica com ela? Fala pra gente. Então, é assim, a Maria Eduarda, a gente transmite tudo pelo nosso olhar. Sim. Quando a gente está triste, o nosso olhar ele muda. Sim. Né? Quando a gente está alegre, o nosso olhar muda. Né? Dizem, o poeta diz que os olhos são as janelas da nossa alma. Sim. Né? Então, e aí a gente se comunica muito através do olhar, né? E eu trato ela tudo com horário. E quando existe alguma coisa fora do contexto, eu vou na eliminação. Se tiver calor e ela tiver com muita roupa, eu tiro. Aí dou um banho. E aí eu vou pelas eliminações. Mas existe muita troca de olhar, muita. Assim, quando ela está com dor e eu acho que é dor, né? Eu vou pro achismo. Aí eu faço massagem na barriga, converso. E aí ela ri. Ela ri. Aí quando ela ri é porque realmente... Aí eu acertei. Quando ela não ri é porque eu errei. E como é que é, assim, porque é óbvio, eu acho muito legal a gente trabalhar dentro da realidade, né? Eu acho que uma comunicação de verdade, séria, ela media a realidade, ela é nada mais... Eu conto uma história que eu acredito que seja a história na sua íntegra, com toda a veracidade. Como é para a mãe Marta
esse desafio, por exemplo, de não ter esse... O que todas as outras mães, de repente, podem ter... Isso também não é regra, porque eu, por exemplo, tenho um filho que não gosta muito de contato. Então, a gente pode estar aí, né? Mas como é? O que que te estimula? O que que você tem para dizer para as pessoas que, de repente, estão adentrando nesse universo, descobrindo que seu filho também tem um déficit intelectual, que vai ter que passar por isso? Quais são os ônus e os bônus? Porque nada tem um lado só. É verdade. Então fala para o pessoal que está Então, ouvindo. o primeiro ponto, eu tinha até falado com você na entrevista, né? É a aceitação de que a criança é especial. Eu Sim. não gosto desse novo termo, que é pessoa com deficiência. Eu acho que Você não ficou... gosta? Não, eu não acho que ficou bom. Eu acho que especial era um pouquinho melhor, mais Fala por quê? bonito. Fala por Porque quê? eu acho que, assim, pessoa com deficiência... Todos nós temos todos nós deficiências. temos. Então, todos nós somos deficientes. Então, Isso. engloba o mundo inteiro. Eu acho que a criança é especial por elas serem crianças, porque elas serão, talvez, anjos pro resto da vida. Sim. Fica um pouco mais suave. É mais lúdico É também. mais bonito, É. né? Mas é. eles trocaram. É todo mundo E pessoa com eles têm deficiência. necessidades especiais. Sim. Então você tem uma coerência extrema no seu discurso, porque realmente deficientes todos nós somos em alguma área da vida. Seja visual, seja, né, Não, e até na auditivo. ordem das emoções. Eu, por É. exemplo, não consigo dirigir, eu tenho um limite, eu não consigo dirigir, eu tenho medo. Então eu tenho essa Eu deficiência. fui na loja e pedi um negócio rosa, o moço falou, mas o que é rosa? Eu sou daltônico. É isso. Eu não sabia que ele era daltônico, porque ele não tem uma placa escrita, eu sou daltônico. E o que que você acha, falar nisso, aproveitar esse gancho, né? O que que você acha dessas nomenclaturas? Você acha que esse excesso de palavras, né? Essas coisas. Escuta, a gente hoje escuta falar tanta coisa. Lugar de fala, aí não pode falar não sei o quê, e não pode dizer tem que ser deficiente, não pode ser isso, a gente não pode. Tem todo uma. Que eu acho que a gente tem que ser sensível às diferenças, é óbvio, mas sem criar tantas coisas que talvez tentem dizer muito, mas na ação não muda nada. Não muda nada. Né? Por exemplo, eu falava do dia da conscientização do autismo. O que que você acha desse dia? Isso significa o que para você, esse dia da conscientização do autismo? Na prática, o que que você vê? Eu acho muito bonito, muito legal, mas teve um adesivo até que eu ganhei, foi de um evento no Engenhão, que diz, o autismo é todo dia. Porque é todo dia. E todo dia não é igual. Exatamente. E ele não é colorido. Na maioria dos dias, ele é cinza. Sim. São noites sem dormir. São dores que você não sabe onde seu filho está sentindo. Se é na barriga, se é na cabeça, se é no pé, se é no estômago, se é no fígado. Ele não verbaliza. Ele não Entendeu? verbaliza. Você vai pela eliminação. Você vai pelo amor. Porque o amor faz muita coisa. O amor cura, o amor faz muita coisa. Então, quando você ama, você consegue fazer muita coisa. Você vai tateando, Vai né? tateando um no mundo escuro. É da como mesma- se fosse um cego. Porque aí a gente vai falar com muita clareza, você também se torna uma pessoa com deficiências Sim. quando você lida com uma criança atípica. Porque você vê que você a gente tem uma sensibilidade totalmente limitada. A gente não consegue, quando sai daquele lugar comum, né, que a gente já sabe como lidar, a gente se perde completamente. Uma coisa simples, ó. Eu usava shampoo de criança na minha filha. Sim. Aí a minha amiga falou assim, não, o pH dela não é mais de criança, é de adulto. E o cabelo dela estava só piorando. Eu mudei para o shampoo de adulto e o cabelo dela melhorou. Porque ela tem a mente de bebê, o corpo dela não é de bebê. O estômago dela não é de bebê. O fígado dela não é de bebê. E você acha que as informações chegam de forma muito romântica hoje em dia? Assim, o que você acha? Porque eu já vi vários podcasts sobre PCDs, né? Acho que agora tá... Porque existem momentos. Eu acho que hoje a gente está no momento de explorar todas as... de ser democrático. Então, a gente quer democratizar, então um monte de gente começa a falar de um monte de coisa. Mas você consegue ver, assim, informações de qualidade? Você acha que as pessoas estão conseguindo adentrar nesse universo de forma legal? Ou é tudo muito... Eu acho que ainda falta muita coisa. Falta informação, falta interesse, né? Porque tem muita mãe que descobre que o filho é especial, mas ela não aceita, não busca, não quer e não vai fazer tratamento. E aí ela vai levando
até onde que não vai ter uma hora que a corda vai arrebentar. Porque isso só vai progredindo. Porque a criança, ela vai crescer e aquilo vai piorando. Né? Igual a minha mãe escutou quando minha filha era pequenininha, que ela falava, a moça falou assim, ela toma medicação? Aí minha mãe falou assim, não, mas um dia ela vai precisar. Aí minha mãe, não vai não. Vai sim. E eles precisam sim. Para conviver o quê? Com a emoção que eles têm, mas eles não têm um controle. O autista, ele não sabe o porquê que, assim, está comprovado que eles não gostam de barulho, porque o cérebro deles tem um rompimento que não lida bem com o barulho. Então aquilo não chega lida bem com os fogos, com o barulho, com a confusão. Deve chegar 10 vezes mais, né? Exatamente. É uma bomba que fica dentro da cabeça deles e eles não têm a noção de como vai fazer com aquela bomba. Né? É onde está se descobrindo aí um montão de autista com 40, 45, 42, 50. E você imagina o sofrimento de uma pessoa a vida inteira, sendo chamado de antissocial, de grosseiro, de neurótico, de N coisas, e de uma forma cruel, porque você precisa tentar entender, olhar para a diferença com o desejo de se aproximar dela. Mas aí você falou uma coisa interessante. Quando as mães escondem os seus filhos e não aceitam as suas realidades, elas podem fazer com que o mundo reproduza isso que elas estão dando para ele. É muito pior. Você vai à luta, você busca as coisas da Maria Eduarda. Você falou sobre a questão, você recebe BPC Loas, que é um outro caso aqui que a gente vai falar, que pelo que eu fiquei sabendo é um valor assim, como é que sobrevive? Porque você, por exemplo, você não pode trabalhar. Não. Você é casada? Não. Não, você vive sozinha com a Maria Eduarda. Então, você não pode trabalhar. Não. Eu levo ela para todos os lugares. Sou eu quem levo para o tratamento, sou eu que levo para a escola, sou eu que dou banho. Ela faz terapia? Faz terapia. E as multidisciplinares também? Faz terapia, faz fono, faz psicomotricidade, vai para a escola. E você sente que essas terapias, elas auxiliam de forma... Ela progride? Com certeza. Progride. Então, há progresso se você investir no seu filho? Com certeza. E aí, como... E quanto mais cedo o diagnóstico, que não é destino, tem até um filme sobre... Que não é destino. Diagnóstico não é destino. Quanto mais cedo você consegue diagnosticar e começar o tratamento, a terapia, é melhor. É melhor, porque você começa a terapia junto com o desenvolvimento da criança. Então, uma coisa vai andando com a outra. E você também faz terapia? Faço. Você acha importante? Com certeza. Porque é cuidando de quem cuida. É interessante dizer também que a mãe Marta, como a mãe Nádia, como a mãe Milva, existem momentos em que a gente, com filho PCD ou não, a gente tem vontade. Eu, muitas vezes, quando eu saí da maternidade, que você sai totalmente deformada, todo o olhar que era seu vai para a criança, você não convive porque você não dorme, então você chega uma hora que você tem vontade de pegar aquela criança e, né, é um momento. E uma vez eu disse, e eu estou falando isso com muita clareza, e acho que você já deve ter sentido isso, sem hipocrisia, e a gente tem medo de assumir essas emoções. E eu disse para o pediatra, tem hora que eu tenho vontade de atirar essa criança, porque não para de chorar, ele tinha refluxo. Então aquilo queimava, Nossa. Então aquilo ficava queimando e eu não dormia. Então você deve ter, em alguns momentos, emoções, tristeza, né, desânimo. Então fala disso, que de repente as pessoas... A minha filha tinha uma autoagressão muito grande. As crises da Maria Eduarda era de autoagressão. Ela pega a própria mão, fecha e bate muito na cabeça. Só na central, sem parar. E não tem um motivo específico para acionar isso? Sim, com o passar do tempo eu fui descobrindo que são as emoções que ela não conseguia administrar. Algo que ela está querendo externar, mas não consegue. Por exemplo, ela quer pegar alguma coisa, você não dava? Não, não. Assim, vamos dizer, algo assim, emocional, vamos dizer, né? Tá. Ela era muito ligada ao meu pai ficou doente. E quando meu pai ficou doente, a crise dela aumentou. Por quê? Porque a ligação dela com ele era muito grande, sempre foi, né? A minha filha é criada sem pai. E aí ela sente a necessidade de uma figura masculina. De uma figura masculina. Como qualquer outra criança. Como qualquer outra criança. E aí ela teve essa figura que eu morava com os meus pais na época, e do meu pai.
Talvez se sentindo até como o pai dela, mas não era avô. E aí, quando ele ficou doente, ela já tinha a crise dela aumentou. Ficou muito forte, ela não dormia. Nossa. Ela não dormia, dava 6 horas da manhã e ela estava se batendo a noite inteira. E Então eu isso segurava a mão dela, comprova. ela cansava, e aí ela vinha pra cima de mim, me mordia, puxava meu cabelo. E ninguém dormia. Nossa. Era como se fosse um filme de terror. E muitas crianças são assim. Tem umas que dão com a cabeça na parede. É. É. Como lidar com isso? Como lidar com isso? É a terapia, é remédio, é medicação, é neuro, é consultas. É igual uma mãe que diz: enquanto as mães ditas normais estão indo para festa, estão indo para o shopping, estão indo passear, a gente está indo para consulta, a gente está indo para terapia, a gente está indo para tratamento. E por isso é muito importante, né, Marta, que a Por isso que gente... quando surge a vaga, né, um momento, vamos no Cristo Redentor porque tem um evento. Vamos sim. Vamos no parque, não sei aonde que tem um evento. Vamos sim. A importância dos coletivos, da importância do fórum, por exemplo, de mães atípicas, a importância das ONGs. Eu queria que você falasse, porque assim, quanto mais a gente se identifica no outro, a gente vê que a gente não está numa dor solitária, né? Não sou só eu que estou aí, né? Tem outras pessoas. E é aquilo que a gente falou, que é quando é com a gente, é 100%. É 100%. Eu levei ela num dos encontros presenciais lá em Ipanema, né, da Colcha. E aí ela se afastou de mim e a gente fica naquela coisa de que não quer que se afaste, porque a minha ainda bota tudo na boca. E aí ela puxou o cordãozinho da filha de uma outra mãe, a típica da Vanessa, e aí a menina foi e puxou de volta. Aí o que que ela fez? Ela abraçou a menina. Olha que legal. Ela abraçou. E eu de longe fiquei olhando, a mãe falou assim: Marta, não interrompe, deixa elas. São crianças, elas vão se entender. Ela abraçou ali e depois sentou do lado dela. Eu entendi assim: eu vou te abraçar, você me dá o cordãozinho? Sem falar. Ela não verbaliza, a outra menina verbaliza. Mas eu acho que o abraço foi assim: vamos negociar? Sim. Eu entendi Te dessa dou um forma. abraço e me dá uma coisa em troca, me dá seu cordãozinho. Você pegou o cordão, mas eu vou te abraçar, você me dá de volta o cordãozinho. Eu já vi alguma coisa em filmes, assim, é claro, a gente não é a realidade, mas a gente sabe que tudo tem algum fundo ali, né? Algum sentido. Quando você não tem um sentido, você explora outros. Então, acredito que uma criança que tenha um déficit intelectual, automaticamente ela tem que exacerbar em outros sentidos. A sensibilidade da sua filha deve ser potencialmente maior do que a minha, as suas juntas. Porque ela precisa sentir o mundo, ela faz parte do mundo. Então, acredito que você deva se surpreender com ela muitas vezes. Ela percebendo coisas até que ainda não aconteceram. Eu não sei se isso acontece, mas isso aqui é uma questão intuitiva que eu estou jogando aqui. É isso mesmo? É, muito mesmo. Você vê a questão do seu pai quando adoeceu. Como é que ela conseguia entender? Então, ela percebe o mundo. Percebe o do mundo. jeito dela. Do jeito dela. Muito mais. Meu pai dizia uma coisa muito, muito importante que eu vou levar para a vida. Ela entende tudo. Ele falava sempre isso. Ela entende Você tudo. pensa que ela não entende, mas ela entende tudo. E você conversa com ela, estimula... Muito, converso muito. Muito, muito. E agora ela começa a ter um pouco mais de entendimento, porque quando eu brigo, ela fica chateada. Fica chateada? É. Aí não quer dormir do meu lado e vai dormir na sala. Interessante. É. Então, são pequenas assim, atitudes que parecem assim, no mundo dito normal, Sim, é assim, uma bobagem. mas não é. Mas não é. Porque a gente, quando a gente entra no mundo de pessoas com deficiência, já que eles querem que a gente fale desse jeito, isso. a gente começa a ver o mundo de forma diferente. E precisa fazer isso. Não tem jeito. Ou você faz, ou então vai surtar. E você tem que se aproximar de pessoas também, ao invés de se isolar, de pessoas que vivem também nessa realidade de mundo. Porque certamente o aconchego da identificação, se eu me identifico com a sua dor, eu não me sinto sozinha. É. Eu posso chorar no seu ombro, você vai entender o que eu estou sentindo. Eu que sou portadora de doença autoimune, que fiquei sem andar 1 ano. Se eu encontrar uma outra pessoa, ele vai entender o que eu passei. Talvez você não entenda, mas com uma mãe que tem a mesma realidade que você,
Então, qual é a importância? Você faz parte da ONG Pertencer. O que mudou na sua vida? Por exemplo, com o Projeto Colcha, que eu não sei se as pessoas sabem. Esse projeto aqui do Conexão Atípica, ele surge a partir de uma primeira, né, de uma primeira iniciativa que foi um curta-metragem, onde elas falavam das realidades delas. E a partir daí, para que essas mães não ficassem solitárias mais uma vez, surgiu um grupo que se encontra por conta da pandemia, começou hibridamente. E hoje, talvez, já tem algumas que se encontram no Instituto Consuelo Pinheiro, né? Já. Então, que se encontram num determinado local e fazem as suas trocas. E o que mudou na sua vida depois que você conheceu o Pertencer? Então fala pra gente disso. Muita coisa mesmo. Conhecendo outras mães, vivendo conhecendo e sabendo a realidade das outras mães. Né? Eu já sei desde o início que eu não estava só, né? Mas a gente convivendo, né, é uma outra história. Você fez amigos? A gente troca muitos para a vida. Eu tenho a Silvana, que é da Colcha de Retalho, a Rosemar, que está ali fora, que daqui a pouco ela vai falar. Entendeu? Vocês saem juntas? A gente marca, a gente sai, a gente passeia, vai ao shopping. Várias e de repente coisas, aquele olhar externo, casa. Ele minimiza um pouco, né? Porque aquele olhar externo, quando você tem outra pessoa que tá ali com uma criança que também apresenta, né, algumas tipicidades, né, atipicidades, você já... Porque quando você enfrenta o mundo sozinho, não deve ser fácil. Não. Muito preconceito, Marta, ainda, apesar de toda a fala? Muito preconceito. Ainda sim. Muito. Engraçado, parece que não existe. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É na condução, é na igreja, na no igreja mercado. Também. Tem pessoas, na igreja não tem... não tem gente né? É gente. São pessoas, A minha filha gritava, agora ela está um pouco mais calma. Por quê? O canabidiol também está controlando isso, porque ele age no cérebro, né? Sim. Ele age na central. E aí está controlando ela, está deixando ela mais calma, mais tranquila. Ela gosta muito da fitinha, porque começou com o cabelo da boneca, que ela come as coisinhas. Então aí ela pulou para a fitinha de fitilho. Não é fita de fita, é fitilho. Lá em casa não pode faltar fitilho. Tanto que eu fui comprar para o moço e pedi o rosa. Aí ele falou, o que é rosa? Eu sou daltônica. Ela gosta. Ela brinca com fitilho o tempo inteiro. Ela fica brincando, ela bota na boca, ela tira. Ela fica como se fosse um grande amigo, uma boneca, um brinquedo. Ela se identificou, talvez seja a cor, né? Não, mas pode ser branco, transparente. É o fitilho. Ela gosta do fitilho. Do fitilho. E aí eu fui no gastro, e o gastro falou, tira a fitinha dela, porque isso faz mal e tal. Eu falei, não, isso acalma ela, mas a senhora tira. Eu falei, não vou tirar. No momento, eu não vou tirar. E quanto você se sente negligenciada com a sua filha, assim, no nível do âmbito social, dos direitos? O que você acha e o que você tem para falar? Quais são as suas maiores dores em relação ao social? Eu acho que a gente merecia um pouco mais de um tratamento diferenciado, né? Entendeu? O Sara, eu vou dar o exemplo do Sara. Sim. O Sara é um lugar maravilhoso. Os exames lá são maravilhosos. Os profissionais são maravilhosos. Entendeu? Mas não tem um tratamento contínuo. Eles mandam procurar aqui fora. E as ONGs, cada dia que passa, não comportam a quantidade de crianças que só aumenta. E as ONGs estão diminuindo. E a conta não vai fechar. É isso, em algum momento vai virar uma grande bola de neve. Porque se você diz que a cada minha 13 filha faz crianças... tratamento era 150 crianças, está com 400. 400 Não dobrou, triplicou. E certamente a verba não aumenta muito, né? E não tem né? vaga, não tem mais vaga. E lá pega de 3 anos a 53 anos. Não é qualquer lugar que pega o adolescente para adulto e o adulto. Não é. Não é. Eles são bonitinhos quando tem 3 anos. Mas passou de 5, eles já não começam a ser mais bonitinhos. É porque eles começam a incomodar, porque não estão presos numa cadeirinha, né? Aí começa a correr, do carrinho, aí sai do anda, carrinho, e mexe, se aproxima joga das as coisas no chão. A maioria baba. A maioria baba. Complexo mesmo. Você falou pra gente, por exemplo, da dificuldade de adotar
Eu nunca pensei sobre isso. Porque existem muitas crianças PCDs abandonadas nos orfanatos, é isso? Olha, eu não conheço essa realidade, mas eu creio que deve ter, É porque né? se Porque abandona se crianças abandona quando nasce, né? neurotípicas por Quando aí, nasce. bota dentro de uma lixeira, você Nesse mundo que eu tô imagina. há 12 anos, eu encontrei um pai solo. A maioria é mãe solo. A mãe, a mãe descobriu que a criança tinha problema e aí deixou com o pai, né? E o que que acontece? É muito Você acha complicado. que não existe adoção, que é muito difícil? Você disse que conheceu uma pessoa que adotou uma Conheci, criança, que é adotou. talvez dos exemplos mais lindos da ausência total do individualismo, do esvaziar-se, né? Uma pessoa que não gerou um filho PCD e toma aquela causa para si, abraça e cuida como se fosse mãe. Isso realmente Na ecoterapia em Mesquita tem uma que adotou a menina, cadeirante, cuida até hoje. E essa adotou porque nunca teve contato com uma pessoa do sexo oposto, né? Ela adotou mesmo de coração, de 15 dias no hospital que a mãe ia jogar fora. Cuidou até 12 anos, Você falou que a com criança muito amor, faleceu, né? com muito amor, Você disse que a criança com faleceu. muito amor. É, E assim, sobre o BPC, só para a gente voltar sim. lá, né? Existe assim, a minha filha ganha o BPC, é dela, é direito dela. Eu recebo porque ela não sabe o que que é dinheiro Isso e corresponde nem a que muito valor, mais a ou um menos? Só para as salário pessoas mínimo. saberem. Um salário mínimo. É. Quando tem aumento, aí aumenta. É de janeiro a dezembro, não tem 13º. Já fizeram vários protestos, já fizeram várias, tentaram aquelas, né, petições e tal, não sei o quê, leva para Brasília. Não passa para ganhar o 13º, que seria um salário a A mais. A mais. mais, né? Não entra como direito. E a criança morre hoje, eu tenho 53 anos, eu fui mãe com 40. No outro dia, o benefício dela é cancelado. E aí você teve uma vida dedicada. Sua filha não construiu uma carreira profissional, você faz o quê? Morre de fome? É essa a pergunta. É essa a pergunta. É. Como essa mãe que perdeu a filha, ela está trabalhando. Ela conseguiu. Mas será que todas conseguem? É. Então, hoje, se você pudesse resumir, assim, pra gente, o que você queria ver aqui falado massificadamente aqui? Qual é a tua grande reivindicação e qual o recado que você manda para as mães? Você acha que falta engajamento? Você acha que precisa ir mais lá para ser assembleias? Precisa participar das votações, das reuniões? O que você acha? Fala aí pra gente. Olha, eu acho que as mães precisam se unir mais. Independente se o filho é Down, se o filho é autista, se o filho tem déficit intelectual, se ele anda, não anda, tem 5 anos, 10 ou 15. É tudo criança especial, que agora é dito, né, pessoas com Uhum. deficiência. E tá todo mundo no mesmo barco. Eu sempre repito isso. As pessoas precisam se unir mais dentro desse mundo, na realidade que a gente Sem vive. se vitimizar demais. Exatamente. E você acha que tomar mais, porque você acha que tá faltando mais união para poder ter força. Para ter força. Porque quando um grita, ninguém escuta aquele um gritando. Mas quando 1 milhão grita, todo mundo vai escutar o grito de 1 milhão. Você concorda? Claro, é óbvio. A união faz a força, isso parece Quando uma um levanta a banal. bandeira, aquele ali é umzinho, quem é? Mas quando 1 milhão de pessoas levanta a mesma bandeira, alguma coisa acontece. Porque já aconteceu muita coisa, já mudou muita coisa, mas precisa acontecer ainda muito mais, né? Muito mais. O plano de saúde hoje não pode rejeitar uma criança com Já é autismo. uma vitória? É uma vitória. É uma vitória. A criança tem autismo, descobre que é especial, aí não pode ter plano de saúde? Como que é isso? Como que é isso? Tem direito ao mediador? É lei? Tem que ter um mediador. Então é isso. Ué, Então, mas não olha, tem verba. é. Mas como que não tem É. verba? Aí eu não vou nem entrar nessa Tá, questão. deixa. Então, olha, a gente está no Conexão Atípica, você vai se conectar com as pessoas e você vai dizer hoje qual é a tua reivindicação e ao que você chama. Pode falar. Fala lá para Como a câmera. assim? Dá um recado, manda o teu recado. O que você realmente hoje quer ver, não só por parte dos mães, mas da sociedade? Qual é o teu grande grito hoje? O meu grande grito é que as pessoas possam estar cientes de que a deficiência existe, né? A gente precisa se unir e fazer mais, pedir mesmo, lutar. Eles precisam estar, né, atentos que a gente precisa de mais atenção, mais tratamento, mais tudo.
É isso. É isso. Marta, a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo, a gente teria várias outras coisas para Várias. falar, mas o tempo é curto. Mas é óbvio que esse tempo ele vai ser direcionado, ele vai ser administrado para dar mais voz a cada dia para essas mães. E eu espero que vocês possam escutar o apelo dessa mãe, porque é uma grande verdade. Uma pessoa sozinha brigando por uma causa, ela passa desapercebida, mas uma multidão brigando pela mesma causa, ela com certeza vai causar ou comoção ou algum tipo de incômodo e automaticamente ela vai gerar como é que eu posso dizer? Algum tipo de evolução, porque as conquistas todas, elas partiram a partir daí. Pessoas se uniram e conseguiram ter êxito em alguma coisa. Então, não fique aí na sua sala, lamentando a sua realidade. Mude a sua realidade. Faça como a Marta, como a Nádia, como a Rose, como a Maria, como muitas que estão aí lutando para que você e o seu filho tenham um pouco mais de direito. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Conexão Atípica. Eu agradeço a Marta. Muito obrigada pela tua contribuição e espero que a gente possa ter você aqui mais outras vezes. Muito obrigada e até o próximo.